Bom dia, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Eu espero que todas estejam bem, na paz do Senhor. Aqui é a Suzy e hoje daremos continuidade à nossa leitura bíblica anual. Hoje leremos o dia 315 de 365 dias. Então, leremos primeiro o Ezequiel, capítulo 23. Depois leremos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao 39. Depois leremos o Salmo 109 e finalizaremos com Provérbios, capítulo 27, verso 13. Vamos iniciar a nossa leitura? Ezequiel, capítulo 23. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filha da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito. Tornaram-se prostituta quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seus seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Oolá é Samaria e Oolibá é Jerusalém. Oolá se prostituiu quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava. Com todos os seus ídolos ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito, porque quando era jovem, os homens se deitavam com ela, apalpavam os seus seios e a sua virgindade e a tratavam como prostituta. Por isso, eu a entreguei na mão de seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram os seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã, Oolibá, se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e comandantes seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi que também ela havia se contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição, porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagem dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhante aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia. Vendo-os, Oolibá se inflamou por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito dos amores e a contaminaram com as suas prostituições. Após contaminar-se com eles, enjoada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Oolibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se por seus amantes, cujos membros eram como o de jumento e cuja ejaculação era como a de cavalo. Assim, você trouxe à memória a perversidade dos tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos da sua juventude. Por isso, Oolibá, assim diz o Senhor Deus, eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais com nojo você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados, os filhos da Babilônia e todos os caldeus de
Pecode, de Soa, de Coa e de todos os filhos da Assíria com eles, jovens atraentes, governadores e comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos. Virão contra você com armas, carros de guerras e carretas, e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem, e eles a julgarão segundo as suas leis. Porei contra você o meu zelo, e eles a tratarão com furor. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá à espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e a levarão as suas belas joias. Assim acabarei com a sua perversidade e com a sua prostituição que você trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu a entregarei na mão daqueles que você odeia, na mão daqueles que com nojo você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição e à sua perversidade e às suas devassidões. Isso lhes acontecerá porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com seus ídolos. Você andou no caminho da sua irmã, por isso o copo que era dela, eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus: você beberá o copo da sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. E o copo da sua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Você o beberá até a última gota, ficará roendo os cacos e rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, você está pronto para julgar Oolá e Oolibá? Mostre-lhe as suas abominações, porque elas cometeram adultério e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com os seus ídolos, e até os filhos que tiveram comigo, elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais que isso. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados, pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E ainda mais, mandaram vir uns homens de longe, aos quais tinham sido enviados o mensageiro, e eis que eles vieram. Por amor deles, você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada, sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça belas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida em adultérios: agora ela vai continuar com as suas prostituições. E tiveram relações com ela como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com Oolá e Oolibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao sangue. A multidão as apredejará e as golpeará com as suas espadas, matarão seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas. Assim acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa da perversidade e sofrerão as consequências dos pecados de idolatria, e saberão que eu sou Deus. Agora leremos Hebreus
do capítulo 10, do verso 19 ao 39. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daqueles que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembre-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação de seus bens, pois sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a perseverança da alma. Amém. Agora leremos o Salmo 109. Ó Deus, o meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosas, falam contra mim. Cercaram-me com palavras odiosas e me atacaram sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizaram, e porém, oro, pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, que ele seja condenado, e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas das suas casas. Que um credor se aposse de tudo que eles têm, que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça de seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade e que o seu nome se extingue na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneço ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a sua memória, porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem que como o quebrantado de coração para o entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele.
Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como uma roupa que cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Mas tu, ó Deus, meu Senhor, age por mim, por amor de teu nome, livra-me, porque é boa a tua misericórdia. Porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saiba que isso vem de tuas mãos, que tu, Senhor, fizestes. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de vexame os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, e eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar daqueles que o condenam. Para finalizar a nossa leitura, leremos Provérbios 27, verso 13. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra.